Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM930, ao vivo, também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação. Começamos o programa de hoje ao som do Seu Jorge, com a música Trabalhador, porque a nossa pauta de hoje trata da pandemia Covid-19 e desemprego. Novos dados no Brasil e no mundo. Quem conversa com a gente aqui nos estúdios, mais uma vez, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone, Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Lembrando mais uma vez que todas as medidas de segurança necessárias para a realização do nosso trabalho continuam sendo tomadas aqui na Rádio Cultura de Curitiba para preservar a saúde dos nossos colaboradores, mas principalmente para que a gente continue trazendo para você, o ouvinte da Rádio Cultura, informações, programação de qualidade, novos programas sendo feitos remotamente, né? A gente tem vários programas disponíveis aí, tanto aqui na programação quanto nos nossos podcasts, então acesse e confira todo o trabalho que a gente tem desenvolvido nesse período de isolamento social, recomendado pelas principais organizações de saúde. Vamos começar o programa de hoje. Magal, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura. Bom dia, Mariane, bom dia, amigos ouvintes, bom dia, Marcão, bom dia, Ricardo, meu grande amigo, meu companheiro que está aí do outro lado da linha. E infelizmente, Mariane, a gente já faz meses que estamos aqui, gostaríamos de falar de coisas sempre mais produtivas, de projetos, de coisas, mas é inevitável, né? As prioridades aí que são caçadas por esse governo fascista faz com que a gente tenha de sempre dizer, antes de tudo, a verdade e as coisas como elas são. Mas é isso aí, vamos nessa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo Mendonça. Bom dia, Mariane, bom dia, Felipe Magal, meus queridos amigos, bom dia, Marcos, que está aí no estúdio com vocês. Gostaria muito de estar aí também, mas não é momento, é hora de ficarmos em casa, mas é uma alegria poder conversar com vocês outra vez. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente dialogar sobre esse tema tão importante. Obrigada a você mais uma vez. Você trouxe para o programa de hoje uma pesquisa bastante extensa, né, o que avalia aí os números da pandemia e no desemprego no Brasil. Eu agradeço antecipadamente a sua produção, também a Camila, que nos ajuda semanalmente aí com a produção do programa, e ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora por contribuírem aqui semanalmente com esses conteúdos. Mas vamos lá, Ricardo, primeiro, como é que você está? Como é que está esse período de isolamento? Como é que está a sua família? Como é que tem sido esses dias aí para você? Mariane, nós estamos bem, já estamos em isolamento social há 2 meses, né? Nos adaptando a essa realidade, às necessidades impostas pela pandemia, mas enfim, firmes e na certeza de que essa é a única alternativa, que a ciência já nos deu a resposta, né? Não há outra saída, nós temos que nos proteger e protegermos a sociedade como um todo. Então, isso é um ato mais do que propriamente só altruísta, é um ato de amor, é um ato de responsabilidade social, um ato de solidariedade. Então a gente segue firme nesse propósito, mas felizmente bem. Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto esse assunto é que mostra que a sociedade não anda muito bem, né? Que expõe, na verdade, aquilo, Magal, que a gente já conhece de longa data, né? As vísceras das piores contradições do sistema capitalista, quer dizer, evidencia essas contradições, as fragilidades sistêmicas dessa maneira de organização socioeconômica e deixa claro que, embora o trabalho seja o elemento fundamental, quer dizer, que o trabalho produz riqueza, ele continua subvalorizado, continua imerso em uma crise brutal, e as pessoas que dele vivem ainda não tomaram consciência da sua importância e do seu papel na estruturação da nossa sociedade. Sim, Mariana, é um estudo muito complexo, muito grande, mas eu queria
antes de começar a trabalhar alguns dos dados, e eu prometo a você, Mariane, e aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que eu vou tentar não ser tão chato, porque eu sei que ficar vomitando dado é algo bastante enfadonho, né? Cansa a gente, né, Magal? Mas enfim, a gente precisa saber a realidade, entender Você o que faz está isso, acontecendo no mundo. você faz isso com maestria, Ricardo. Não, mas eu tenho certeza também que a gente vai conseguir, assim, né, minimamente traduzir isso para quem nos ouve, né? Porque não adianta a gente só ter um monte de número, mas não saber exatamente o que que eles representam, né, significam, e eu acho que a gente vai tentar, pelo menos, fazer isso ao longo desse programa de hoje. Com absoluta certeza, né? Com a ajuda do meu companheiro Magal aí, tudo fica mais fácil. Bom, mas enfim, Magal, o que eu queria conversar com vocês hoje são os novos dados que a Organização Internacional do Trabalho apresentou. Ela vem fazendo, na verdade, o que é a Organização Internacional do Trabalho antes, né, gente? É um órgão vinculado à Organização das Nações Unidas, a ONU, que faz pesquisas e desenvolve legislações e propostas de mudanças sensíveis para o mundo do trabalho como um todo, né? E que nesse momento de pandemia vem fazendo regularmente estudos e reportes sobre como anda, primeiro, o emprego no mundo, o desemprego no mundo, o subemprego no mundo, a renda dos trabalhadores do mundo, e vem apontando também alternativas para os governos de como superar essa crise durante o Covid-19 e depois do Covid-19. Magal, a gente sabe que o nosso governo aqui não tem muito ouvido a OIT e nem tampouco dado atenção aos trabalhadores. Como é que você tem visto isso? Veja, Ricardo, para mim isso já eles fazem tudo isso de uma maneira dolosa, né? Tudo que é feito nesse governo é feito de uma maneira neocolonial, é feito para o modelo socioeconômico que foi optado a partir do momento do golpe, antes do golpe, toda a preparação da narrativa para colocar a sociedade de joelhos assim diante desse fascismo que está aí, faz com que a gente tenha uma pancada atrás da outra, né, Ricardo? Uma pancada atrás da outra em todos os setores econômicos, todos os setores da sociedade, e que acontece duas coisas. Primeiro, uma concentração de renda aos donos do poder, a uma elite brega e cafona que a gente tem nesse país, que além de apoiar isso, Mariane e Ricardo, eles também, por que não tiram o Bolsonaro, né? As pessoas podem perguntar por quê. Porque ainda existe uma grande parte da elite que ainda compactua com essas pautas do seu Paulo Guedes, né? Sim. Então é por isso que eles não foram. E a outra coisa que é o pior de tudo isso é o aumento da desigualdade social. Então, quando a gente coloca esse tema para debate hoje, trazendo os dados, o Ricardo, de uma maneira brilhante, vai explicar tudo isso para a gente e a gente vai comentar. Acontece que a desigualdade social gigantesca e aumentando, aumenta todos os problemas sociais, e as pessoas precisam pensar que isso é uma prioridade. A prioridade é essa, é não dar ouvidos a essa narrativa de movimento que eles fazem aí, trocando sempre essas suas pautas, essa maneira louca e confusa que a Miriam disse dias atrás sobre a pós-verdade, né? Tudo isso, eles trabalham com essa pós-verdade para manter nessa confusão. Desculpa porque eu me alonguei demais, Ricardo, na resposta. Mas eu só queria complementar aqui, destacando que, na verdade, um problema do desemprego, né, e a falta de recurso para a população é uma coisa que já vem há bastante tempo. A gente vem discutindo aqui no Revista já há algum tempo a questão da uberização, a questão dos trabalhadores informais, mas que agora, com a pandemia e com todas as medidas econômicas que a gente tem acompanhando, de um dinheiro que não chega para a população, eu imagino, imagino não, eu tenho certeza que esses números devem ter aumentado muito nesses últimos 60 dias. Das empresas, das pequenas e médias empresas sem aporte financeiro, muitas empresas já fechando as portas e os trabalhadores ficando aí à mercê de algo que ainda não aconteceu. É mais ou menos isso, né, Ricardo? Não, com toda certeza, Mariana, está correta, tá? Nós vamos ver aqui bem rapidamente. E, veja, o que vocês estão dizendo é uma síntese muito precisa do que eu vou tentar trabalhar aqui um pouco hoje. O Magal tem razão, né?
Ao contrário do que a equipe econômica vem apontando já desde 2015, a economia nacional e, sobretudo, o trabalho do Brasil experimenta uma crise estrutural enorme. Na verdade, eles estão na UTI, Magal, com um respirador já faz mais de 4 anos, né? Desde o momento em que se principia aquela desconstrução democrática, a partir do momento do golpe, sobretudo, em 2016, e a adesão às pautas neoliberais, o que a gente viu, Mariane, foi um decrescimento enorme do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, quer dizer, da produção de todas as riquezas por todos os setores produtivos, uma redução brutal do PIB per capita, quer dizer, a divisão dessa riqueza pelas pessoas que estão nesse país nesse momento, e, sobretudo, do consumo das famílias, né? Quando a gente olha os dados estatísticos comparados que o IBGE vem lançando mão desde 2012, a gente observa lá que nos anos de 2015, 2016, nós tivemos PIBs negativos. Nós tivemos um PIB, por exemplo, em 2015 e 2016, chegou a menos 4,4, a menos 4,1. Nós vamos ver que agora nós estamos gravitando na casa, nesse momento de pandemia, nós estamos com essa parada da economia, né? Que os economistas chamam de parada súbita. Nós estamos com PIB decrescente aí da ordem, variando de 5,5% até 6,5%, e há estimativas que chegaremos ao final do ano na casa de menos 10%, e, claro, o PIB per capita na casa de menos 20%. Mas se a gente olhar para trás, então, lá em 2015, né, nós já tínhamos um cenário de absoluta contração da economia. As pessoas já não consumiam como consumiram ao longo de todos os primeiros anos da década que passou. A gente pegando os índices aqui, a gente vê que as pessoas tinham poder de compra, Magal. Tinham dinheiro no bolso, eram capazes de satisfazer necessidades vitais. A partir de 2015, essa realidade muda abruptamente e vem assim até 2019. Tá? Vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação ao consumo, as taxas de consumo das famílias brasileiras em 2012 e em 2013 cresceram respectivamente 3,5%. Quando a gente olha para 2015, 2016, 2017, nós temos um decrescimento em 2015 de menos 3%, um decrescimento em 2016 de menos 4% e uma retomada ridícula a partir de 2017 da ordem de 1,4%. Significa dizer o seguinte, não tinha demanda agregada. Né? Para o povo entender, as pessoas não estavam indo ao supermercado comprar arroz e feijão, as pessoas não tinham dinheiro para comprar gás de cozinha, as pessoas não tinham dinheiro para pegar ônibus, as pessoas não tinham dinheiro para comprar o pão e o leite, Magal. É disso que nós estamos falando quando nós falamos em decrescimento do consumo. Não é só da compra do carro zero, não é só da troca da casa, não é só dos bens que eles chamam de bens de consumo duráveis. Nós estamos falando também dos bens de consumo não duráveis essenciais para a vida de cada um de nós. Né? Então, esse é o primeiro dado que eu queria salientar, que em relação à economia, nós já tínhamos um cenário catastrófico muito antes da crise do coronavírus chegar. Né? Nós tínhamos uma taxa de desocupação no país que fechou o ano passado, Magal, em 11%, mas que chegou a 13% em 2018. 13% da população economicamente ativa. Nós estamos agora, tá? Segundo o último dado que o IBGE lançou mão, agora, no primeiro trimestre de 2020, Magal, nós voltamos a esses 12%. Tá? Isso significa que, vejam, antes mesmo das necessárias e indispensáveis políticas de isolamento, né, que impuseram essa parada à economia, antes mesmo disso, nós já tínhamos quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Tá? Continuávamos com esse número até agora. Imagina como é que nós estamos agora, que nós não temos dados seguros ainda, viu, Magal? Sim. O índice de desemprego ainda para o período que sucede meados de março, né, que é quando o isolamento começa a sair, os dados ainda não estão analisados e devidamente estabelecidos. Então, nós já tínhamos uma crise de desemprego muito grande antes mesmo dessa pandemia chegar.
Então não é verdade quando o Paulo Guedes diz que a economia vinha crescendo, que era pujante, estava Decolando, formando os empregos, decolando. Nada, não é nada disso. Quando a gente olha, Magal, olha só que coisa. Quando a gente compara esse número, o índice de desemprego do Brasil, em 2019, final de 2019, e compara com 2013, final de 2013, nós temos quase o dobro de desemprego. Quase o dobro. Quem conversa com a gente por telefone é o Dr. Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, aqui nos estúdios Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. O programa de hoje trata da pandemia e desemprego, os novos dados no Brasil e no mundo. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. 930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Ouça agora Pensando Bem, com o Instituto Declatra. O que fazer? O que tem sido feito? O que tem sido proposto pelo presidente do Brasil? Onde está o Estado social que milhares de brasileiros e brasileiras têm assegurada pela Constituição Federal e não está sendo observado? Não está sendo proposto, não está sendo efetivado. Falas como a do Trump, aonde diz temer que brasileiros poderão infectar americanos e que pensa em sustar viagens de americanos para o Brasil, dos brasileiros para os Estados Unidos, revelam a atitude negacionista do presidente que teima, que insiste em colocar vidas, nomes, pessoas, famílias, todos os dias nessa linha de frente tão cruel da Covid-19. Não se pode mais admitir isso. Está ficando intolerável, insustentável. Não podemos permitir que a nossa população seja tão prejudicada, tão preterida por tamanhas atrocidades. A Copel alerta. Neste período de seca, antes de acender o fósforo, pare e pense. Queimadas colocam em risco o meio ambiente e as pessoas. Quando o fogo chega perto de linhas de transmissão ou redes de energia, o prejuízo pode ser ainda maior. Queimadas causam desligamentos e podem deixar até cidades inteiras sem luz. Evitar queimadas é proteger a vida. Pense nisso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. 930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a nossa conversa com Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone, e Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. O nosso tema, pandemia e desemprego, novos dados no Brasil e no mundo. Só atualizando para quem acompanha os dados da Covid-19 no Brasil, as secretarias estaduais de saúde confirmaram no último boletim, hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, 294.152 casos do Covid-19 com 19.038 mortes. O que chama atenção nesse número é que dessas mortes são 2 médicos por dia. Esses profissionais que estão na linha de frente, né, cuidando da população, se dedicando ao atendimento da população, é um número que chama atenção. E com esse número de mortes, 19.038, o Brasil
ocupa o terceiro lugar com o maior número de casos, não, perdão, não o número de mortes, o número de casos confirmados, que são 294.152 casos, é o terceiro país com o maior número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Enfim. Posso fazer uma pergunta para você, Maria? Por favor. O que você me diz do maior, o país que está liderando, que é os Estados Unidos, que tem um número monstruoso de casos, mais de 1 milhão de casos, é o país mais rico do mundo, né? O mais rico concentra o maior poder de renda, é aquele que também tem o maior número de casos, de mortes, de tudo isso. Governado por um sistema que, igualitariamente ao nosso, não se preocupa com a saúde da população, não se preocupa com, né, com as pessoas e que ignora qualquer recomendação de entidades internacionais com relação às medidas de segurança. Os Estados Unidos foi um dos países que demorou muito para tomar qualquer iniciativa, demorou muito para tomar, para, né, admitir que existia uma pandemia instaurada, e os números refletem isso, essa falta, né, de posicionamento, essa falta de liderança, essa falta de preocupação com o bem-estar da população. E para mim é muito reflexo também do que acontece no nosso país. Exatamente. Mas enfim, vamos falar dos números do desemprego. No primeiro bloco a gente falava dos dados apresentados pelo IBGE, divulgados no último dia 30 de abril, reflexo das informações do primeiro trimestre, 12,85 milhões de desempregados no Brasil é o número do dia 30 de abril. Ricardo, o que mais você pode contribuir com a gente nesses números nesse momento? Vamos lá, Mariane. Nós tivemos um aumento, então, só para as pessoas entenderem, de 1.220.000 pessoas que passaram a lista dos desempregados no Brasil em um trimestre. Essa é a economia que está dando certo, essa é a economia que está decolando, esse é o governo que está priorizando a população mais pobre. Quase a população de Londrina 2 vezes desempregada. 2/3 da população da cidade de Curitiba, quase isso, desempregada em um trimestre. Né? A gente tem, Mariane, né, Magal, na força de trabalho brasileira, quer dizer, o número de pessoas que estão em idade de trabalhar, coisa de 106 milhões de pessoas. Tá? No final do ano passado, no finalzinho do ano passado, dessas 106 milhões de pessoas, 33 milhões, quase 34, 33,7 milhões estavam empregados com carteira assinada. Tá? Nós tínhamos também 12 milhões, 11,9 milhões de pessoas empregadas sem carteira assinada. Quer dizer, nós tínhamos 1/3 dos trabalhadores da iniciativa privada sem registro em carteira. Né? 25% para ser mais exato, 1/3 no comparativo entre os informais e os formais. O que chama atenção nesse número, Magal? O crescimento de trabalhadores informais no Brasil, que tinha deixado de ser regra, tá? Tinha deixado de ser regra. Nos primeiros 5 anos dessa década, segundo o IBGE, passou a ser realidade de novo nos últimos 5 anos de 2015 para cá. Os empregados informais crescem, ou cresceram ano passado, 50% mais em relação aos trabalhadores com carteira assinada. Quer dizer o seguinte, a retomada a que o Paulo Guedes se refere significa uma retomada precária, uma retomada de trabalhadores com baixos salários, sem proteção social, quer dizer, pessoas que não têm acesso, por exemplo, a casos sejam vítimas do Covid-19, ao respaldo da Previdência Social, pessoas que, se demitidas, não têm acesso ao seguro-desemprego, pessoas que, se porventura vierem a falecer, não estão, suas famílias, respaldadas por qualquer espécie de auxílio social em razão dessa morte. Vejam, nós temos um universo de trabalhadores sem registro e em desproteção social que são os mais vulneráveis em tempos de crise. Mas não são os únicos, tá? Não são os únicos. Só para não ficar falando sozinho o tempo inteiro aqui, Magal, veja só, quando a gente fala lá
em 11,9 milhões de informais sem registro em carteira, nós estamos falando de um contingente de pessoas do tamanho da cidade de São Paulo. Esses trabalhadores sem proteção social recorrem a quem, acaso agora eles não tenham receita? O Papa? Ótima pergunta, viu? Acho que primeiramente a Deus, né? E daí depois a sorte, né? Dos dias e a vida sempre colocada num risco. Eu vou te devolver essa pergunta fazendo uma análise de acordo com os dados que você me trouxe, ou nos trouxe, melhor dizendo, Ricardo. Você me falou em 106 milhões, sendo 33 milhões, perto de 34 que estavam com carteira assinada. 11 ponto alguma coisa que estavam sem carteira assinada, totalizando 45 milhões. O restante dessa população ativa, a força de trabalho, dá 61 milhões de pessoas. Então desempregado, desamparado, invisíveis, todos aqueles demais, correto? No discurso da Dilma, quando ela sai, Dilma Vana Rousseff, quando ela sai, ela dá um discurso, ela fala: o golpe não é contra a gente, não é contra o PT, não é contra mim, é contra o povo brasileiro, é contra o trabalhador, é contra a justiça social, é contra as realidades sociais. Agora eu vou fazer um parênteses e vou colocar uma reflexão para vocês. Juntando esse discurso, e se porventura, numa hipótese, o Bolsonaro saísse amanhã, aí você escolhe em que verbo, em qual particípio do verbo se ele sai algemado, preso, escalpelado, empalado, você que escolhe como que ele sai. Ele sai amanhã. Se ele saísse, se pudesse, se existisse essa possibilidade. Quanto seria o tempo da retomada para a gente conseguir colocar toda essa população que está desamparada, que está carente, que não sabe para onde ir? Esse número que você me perguntou, essas pessoas que vão recorrer a quem? Né? Vão fazer o quê? Quanto tempo elas vão demorar? Com certeza muitos anos. A gente não sabe quanto. Não sei se o Ricardo tem alguma aposta, algum palpite. Como a gente tem falado aqui, a gente, além do problema da pandemia, a gente tem um problema político, né? Econômico. Então a gente também não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, mas eu acredito que essa resposta do quanto tempo a retomada da economia vai levar para acontecer, não sei. Ricardo, você tem um palpite? Não, eu gostaria de ter, mas não. Mas assim, Magal, você tem razão. Claro, veja, gente, nós vamos ter projetos rivalizando aí. Né? Ontem eu ouvia um dos secretários do Ministério da Economia, o secretário, agora me falha qual é a secretaria, é a Secretaria da Produtividade, ou enfim, não me lembro qual é, tá? Mas enfim, ele dizia basicamente o seguinte, que quais são as apostas do Ministério da Economia para a saída, tá? E aí depois eu agrego outros dados. Ele dizia o seguinte, que agora o governo tem uma agenda, para ver que inovação, Magal, tem uma agenda que é uma agenda de reformas estruturais que vão criar um ambiente de negócio virtuoso. Vou traduzir para a população nos entender. Eles têm uma agenda baseada em alguns tripés. Aliás, num tripé. Primeiro, reforma trabalhista. Já foi. Já fizeram. Segundo, reforma da Previdência. Já fizeram. Terceiro, reforma tributária. E é aqui onde eu quero chegar. Ele dizia o seguinte ontem: a reforma tributária é fundamental para que as empresas recuperem o seu ritmo de produtividade o mais rapidamente possível. Então vem nessa história da recuperação que você se refere, Magal. Só para complementar a informação, é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, o secretário é Carlos Alexandre Jorge da Costa. Esse mesmo, Mariane, muito obrigado pelo esclarecimento. Ele dizia o seguinte: o nosso projeto de reforma tributária vai ter, claro, um propósito, diz ele, de criar um ambiente de tributação mais justa, que permita a quem produz, segundo ele, os empresários, quer dizer, os trabalhadores não produzem nada, tá? Os empresários, um projeto de tributação que lhes permita aferir mais lucro. A rigor é isso que ele estava dizendo. E ele dizia o seguinte: uma das medidas que é fundamental para essa reforma tributária é que nós
reduzamos substancialmente o que ele chama de custo do trabalho no Brasil. Quer dizer, é preciso, dizia o secretário, que a gente tire da folha de pagamento o ônus que a torna muito cara. Em português, gente, é tirar as contribuições sociais atinentes ao trabalho, contribuições que são essenciais para a manutenção do sistema de seguridade, para a manutenção do estado de bem-estar social, para financiamento do INSS, para financiamento das políticas públicas de atendimento às pessoas mais pobres e vulneráveis, para atendimento às pessoas que são vítimas de acidente de trabalho. É disso que esse sujeito está falando. Quando ele fala em desonerar a folha de trabalho, ele quer significar, em português bem claro, menos dinheiro no bolso do trabalhador e menos dinheiro no sistema de proteção social. É uma desconstrução do já combalido Estado democrático e social de direito do Brasil. Quer dizer, as pessoas que já não tinham acesso à saúde, à educação, né, à seguridade social, especialmente em relação à seguridade social, ficarão ainda mais desprotegidas. Então, a aposta deles, Magal, é uma saída aí, nesses termos, uma saída que privilegia os muito ricos, que privilegia as empresas, que privilegia o seu Luciano Hang e a sua turma. Não é a nossa, não é a aposta que sequer é a aposta que a OIT faz, e tampouco é a aposta que outros estados nacionais estão fazendo nesse momento de crise. Né? Nessa rivalização entre saídas de mais mercado, mais capitalismo, ou de um capitalismo, como se isso fosse possível, supostamente mais humano, boa parte das nações ocidentais, como a Espanha, né, talvez seja o melhor modelo até agora, Portugal, a França, Canadá, e até a nossa irmã aqui, a Argentina, né, a aposta deles é no outro sentido, de valorização do trabalho e de valorização do sistema de proteção social. Olha, Ricardo, diga, Magal, fale, ó. Eu não me lembro, eu não sei se você estudou esse autor na época da faculdade, mas eu estudava. Pelo menos eu tive acesso, porque direito tributário nunca foi uma área que eu de fato, mergulhei profundamente nos estudos. Porém, existia um autor chamado Alfredo Augusto Becker, que ele tinha um livro chamado Manicômio Tributário Nacional. Depois que o Ricardo agora nos esclareceu, no português claro, no português que a gente tem que falar, dizendo o que é tirar essas contribuições sociais, ou seja, é aumentar ainda mais as vezes que o patrão ganha em comparação ao salário do trabalhador, fazendo mais uma forma de reforma que completa esse tripé, junto da reforma do trabalho e da Previdência. Essa reforma administrativa é algo que beira o intolerável. Porque talvez uma reforma apenas, eu não me canso de falar isso aqui na rádio, talvez uma reforma apenas faria com que todas essas não fossem necessárias, chamada reforma agrária. Mas infelizmente é algo que a gente é com muita luta, é com muitas gerações e é com muita coisa que tem que fazer. Voltando ao assunto principal, Ricardo, me desculpe por ter saído um pouco do tema, para voltar, eu gostaria que, se você, não sei se você tem esse dado, mas se você tiver, quanto que é em média, assim, o quanto o salário do patrão é maior do que o do empregado? Porque no Brasil é gigantesco, né? Às vezes o empregado ganha X e o patrão ganha 70 vezes X, 50, 20, 30. É uma coisa assim que, ao aumentar, ao criar esse distanciamento, ele vai trazer, vou repetir as palavras que eu já disse em outrora, a gente vai voltar a ter todos os problemas maiores sociais e básicos de uma sociedade. Fora, agora respondendo você, Marina, que você falou, tem a pandemia, tem isso, a pandemia ela é multiplicada pela essa crise política. Ela torna-se pior ainda por essa crise política. Por essa falta de política nenhuma, né? Não existe nenhuma, existe só uma extração total do povo e das pautas. Bom, para terminar, pessoal, como que a gente vai entender, quando que a gente vai entender que esse golpe, ou que essa narrativa, ou que essas ações
são todas contra o nós, povo trabalhador, seja coxa, atlético, branco, preto, PT, não sei o que, sabe? A realidade é essa. O que a gente precisa é de construção de pontes e não de destruição de pontes. A gente vai fazer mais um intervalinho. Na volta, a gente segue a conversa com o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Ricardo Mendonça, eu e o Felipe Magal aqui nos estúdios da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Você não sai daí, é muito rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Olá, eu sou o Ângelo Manhoto. Estaremos aqui na Rádio Cultura toda terça ao vivo, às 20 horas, com o programa Contextura Sonora. Aviso da Companhia Campo Larguense de Energia, Cocel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos, aplicativo Cocel Mobile, e-mail para atendimento@cocel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726 2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. O coronavírus mata. É ainda mais perigoso para aqueles acima de 60 anos. Por isso, a Prefeitura de Curitiba pede a todos os vovôs, vovós, aposentados e quem mais estiver nessa faixa de idade que fiquem em casa. Caso você faça parte desse grupo, peça a ajuda de parentes e vizinhos mais novos se precisar fazer compras diárias. Se conecte por meios online, mas fique em casa. Prefeitura de Curitiba. Cuida da cidade, cuida de você. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. Receba e pague a conta de luz sem sair de casa. Peça sua fatura digital e cadastre a conta em débito automático. Se você tem conta nos principais bancos, pode cadastrar o débito automático dentro do aplicativo da Copel. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. 930 AM, a Rádio de Cultura em Curitiba. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a nossa conversa, Felipe Magal, aqui nos estúdios, advogado, professor de filosofia, por telefone, Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, agradecendo mais uma vez ao apoio e parceria do Instituto, que, além do programa, produz o quadro Pensando Bem, que você ouve nos intervalos comerciais da nossa programação, e também muitos conteúdos nas redes sociais do Instituto, então no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra. Antes da gente seguir essa conversa, eu queria trazer alguns números também para pedir a colaboração de vocês para a gente poder analisar um pouquinho, porque nos últimos programas eu tenho falado muito da questão do auxílio que não chega, né? Do dinheiro que não chega, das medidas que demoram para acontecer para proteger os empresários, os pequenos empresários. Mas também há uma questão relacionada à transparência do uso desses recursos. A gente já falou, né, de medidas provisórias, a gente já falou que a gente não sabe exatamente para onde está indo esse dinheiro, quem é que fiscaliza, quem é que controla o uso do dinheiro público. E a Caixa Econômica Federal lançou uns dados hoje de manhã que eu queria compartilhar com vocês. Então, os dados da Caixa Econômica de 21 de maio de 2020. Até o dia 21 de maio, então hoje, foram feitos 101,2 milhões de cadastros, com mais de 1 bilhão de visitas ao site e mais de 190 milhões de ligações na Central 111. O aplicativo emergencial teve 87 milhões de downloads e o aplicativo Caixa teve 95,7 milhões de downloads. Dos resultados, 40,6 milhões de contas de poupança social digital abertas, 37,1 bilhões pagos para 52,3 milhões de pessoas na primeira parcela do auxílio emergencial, 12,8 bilhões pagos para 18 milhões de pessoas na segunda parcela do auxílio emergencial,
1,9 bilhão pago para mais de 2 milhões de trabalhadoras no benefício emergencial BEM. Por que eu quis trazer isso? Porque a gente tem falado dos dados que a gente não conhece, as pessoas que chegam e tudo mais, mas, Ricardo, quanto desse valor representa do dinheiro que o Brasil possui? Porque só a gente fizer uma pesquisa muito rápida na internet sobre auxílio para grandes empresas, auxílio para bancos, a primeira notícia que aparece aqui é que 1,2 trilhões já foram destinados do Banco Central para os bancos. É muito mais dinheiro destinado para os bancos do que para a população. Ricardo, por favor. Nenhuma dúvida, Mariane. A gente tem, além disso, além do que você já afirma em relação a essa salvação do sistema financeiro, né, com uma falsa afirmação de que serviria ao fomento da atividade empresarial de micro e pequenos empresários, nós temos um elemento importante. Grandes economistas pelo mundo vêm dizendo o seguinte: nós temos uma parada da economia, quer dizer, nós temos é como se alguém que está dirigindo um caminhão em alta velocidade, ou, no caso da economia global nos últimos anos, em velocidade bem baixa, não em alta, mas de repente pisa no freio e para do nada no meio da estrada. É claro que isso tem impacto na economia. Qual é o único ator econômico nesse momento capaz de fazer a economia rodar efetivamente? O Estado. É claro que esses impactos são diferentes nos diversos setores, né? Mas setores importantes da economia mundial, como, por exemplo, o comércio atacadista, o comércio varejista, né? A indústria manufatureira, a hotelaria, enfim, esses sofrem muito com essa parada da economia. Isso não se pode negar. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Por uma razão muito simples. Esses economistas que afirmam que essa parada econômica é muito grave, também dizem o seguinte: para que o Estado garanta funcionalidade e renda para as pessoas, tem que fazer, dentre outras coisas, um investimento brutal na injeção de dinheiro no bolso de quem trabalha. Tem que pegar dinheiro, portanto, das suas reservas, do seu orçamento, sem se preocupar com a relação que eles fazem lá de dívida PIB, sem se preocupar com a austeridade, que é o plano que norteia o Paulo Guedes, por exemplo. Tem que pegar esse dinheiro, pôr no bolso das pessoas, e isso significa investimentos que deveriam ser normalmente da ordem aí, né, de 10 a 20 vezes o tamanho da depressão. Tá? É algo em torno disso. Vou simplificar, para não cometer erro e não me enganar. Uhum. Vou dar um exemplo. Países centrais estão gastando cerca de 10 a 20% do seu produto interno bruto, tá? Na salvaguarda dos interesses das pessoas e dos pequenos e médios empregadores. 10 a 20%. O governo brasileiro até aqui, com o que anunciou, tá? Não é o que entregou, é o que anunciou, não investiu mais do que 3% do PIB, com uma desaceleração e uma contração da economia de menos 5,5%. Nós tínhamos que estar falando de ingestão de dinheiro aí que passasse a casa dos 10% pelo menos. Nós estamos com 3%. Só 3%. E boa parte desses 3%, como você disse, no bolso dos banqueiros. Mas, Mariane, se você me permitir, porque eu sei que o nosso tempo é curto, eu queria só trabalhar umas coisinhas que o Magal perguntou em relação à renda e dizer o que a OIT está falando em relação ao trabalho no mundo. Uhum. Magal, naquele número de outras pessoas que não estão no emprego formal e no informal, nós temos também os trabalhadores por conta própria, 25 milhões de pessoas nessa condição, né? A subutilização da força de trabalho, que é a soma de desempregados, subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, mais força de trabalho potencial, outros 26 milhões, 1 em cada 4 brasileiros. Essas pessoas têm experimentado um decrescimento da sua renda também, quer dizer, têm experimentado uma perda da sua capacidade e poder de compra. Pra vocês terem uma ideia só, se a gente pegar lá os dados comparados do rendimento médio habitual mensal do trabalho principal dos brasileiros, no período de 2012 a 2018, a gente vê o seguinte, olha só. Em 2012, o rendimento médio mensal
dos trabalhadores empregados com carteira assinada era de R$ 2.027, Magal. Tá? Em 2018, R$ 2.117. Se a gente pegar sem carteira assinada, o rendimento médio é de R$ 1.100 em 2012 e R$ 1.200 em 2018. Agora, olhem os empregadores. Tá? Rendimento médio mensal. Isso é para todo mundo que emprega, do nano empregador ao grande empregador, evidentemente. Tá? Rendimento médio, em 2012, R$ 6.000. Em 2018, R$ 5.600. Tá? Agora nós vamos pegar alguns dados aqui que são mais alarmantes. Concentração de renda. Nós temos aqui no país a segunda maior concentração de renda do mundo. 6 homens, todos eles brancos, gente, todos eles heterossexuais, né? Eles acumulam a mesma riqueza de 100 milhões de brasileiros. E aí, respondendo a tua pergunta, Magal, os 10% mais ricos, tá? Os 10% mais ricos, na relação de ganho com os 40% mais pobres, em 2019, ganharam 36 vezes, quase 37 vezes mais do que aqueles. Quando a gente faz uma lupazinha, Magal, nos super ricos, no 1% mais rico, olha o tamanho da disparidade. Tá? É claro, de novo, para enfatizar, gente, isso é uma média, tá? Os super ricos, o 1% mais rico, ganhou em 2018 R$ 27.744 por mês em média. Isso no final de 2018 significava algo em torno de $7.168. Enquanto os 50% mais pobres arrecadaram pouco mais de R$ 820 por mês. O que dava, naquela época, $216. Olha o tamanho do abismo, Magal. Nossa. Olha o tamanho da diferença. 820 para os 50% mais pobres e 27 mil, quase 28 mil, para o 1% mais rico. Não tem como dar certo, isso não tem como funcionar. É evidente que as coisas não andam bem. Tá? Mas, gente, para eu não perder o fio da meada aqui da OIT, eu sei que vocês vão querer me matar, mas vou ser bem rápido. Não, por favor, continue. A OIT lançou mão de um informe há uma semana, mais ou menos, em que ela mostra o seguinte. Os dados são alarmantes. Nós temos hoje 81%, tá, dos trabalhadores do mundo estão localizados em países que adotaram políticas de isolamento social. Tá? 81% desses trabalhadores, eles estavam em abril, no começo de abril, em países que estavam com políticas de isolamento social e estavam, por culpa desse isolamento, sofrendo diretamente com perdas de postos de trabalho ou renda. Esse número diminuiu do início de abril para o dia 22 de abril, de 81% para 68%. Mas por uma razão, viu, Magal? Diminuiu porque a China retomou as atividades. No resto do mundo a coisa piorou. No resto do mundo, os trabalhadores estão mais vulneráveis. Há mais trabalhadores em regime de vulnerabilidade, perda de emprego e perda de renda. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, a OIT, usando uma metodologia nova lá, de averiguar qual foi a redução de horas trabalhadas, né, nos países que têm dados disponíveis, disse lá, no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao último trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução de horas trabalhadas da ordem de 4,5%. Em português, isso equivalia no mundo, Magal, à perda de 130 milhões de empregos a tempo completo. 130 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em jornadas de 48 horas semanais que perderam totalmente a renda. Isso no primeiro trimestre, que nós tínhamos o problema concentrado na Ásia, especificamente na China. No segundo trimestre, a estimativa da OIT é que essa perda chegue a 10,5% das horas trabalhadas, comparadas ao final do ano passado. Isso dá, Magal, 305 milhões de empregos perdidos. 10% da população economicamente ativa. 10%.
O maior desemprego está entre os vulneráveis. Entre quem? Os informais. Quem é um dos campeões em informalidade? O Brasil. Ricardo, não sei, isso, né, juntando o primeiro trimestre com o segundo, 130 milhões mais 305, 435 no primeiro semestre. Ou seja, no ano a gente pode pensar que vai ser, se seguir a lógica matemática, não são bem esses números, vão ser quase 1 bilhão de empregos, né? Vai ser 900, 890 milhões de empregos. Ou seja, 1 bilhão de empregos perdidos em 2020. Magal, nós voltamos àquilo que você me perguntou no começo. Tudo vai depender de que políticas públicas serão adotadas no mundo para enfrentar essa crise. Né? A gente pode ter uma redução maior ou menor a depender da agenda que se adotar. Essa agenda austericida, essa agenda que prefere os muito ricos, a concentração de renda, que só olha para garantir o lucro e não se preocupa com quem efetivamente gera riqueza, essa agenda vai causar um desemprego sem paralelo na história recente da humanidade. Vai ser a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Já é, mas vai ser ainda muito mais grave. Muito pior, não tem paralelo com a crise de 2008. Né? Quando a gente pega a renda, Magal, olha o tamanho da perda. Do abismo, né? Já de ingressos, de salários dos trabalhadores informais no mundo inteiro em razão da pandemia. No mundo, gente, segundo a OIT, né, a renda dos trabalhadores informais antes do Covid, Mariana, variava na média de $894, mundo inteiro, tá? Caiu agora, nos primeiros meses da crise do Covid, só nos primeiros meses, para 359, menos da metade. Quer dizer, uma queda de 60% dos ganhos médios mensais dos informais. Os países que mais sofreram, Índia, Brasil, e alguns países africanos. Nós estamos, gente, com uma taxa de pobreza crescente que no mundo, o aumento previsto pela OIT vai, de antes do Covid-19, de 26% para 59%. 59% da população global vai viver em condição de pobreza a continuar nesse ritmo. Tudo depende de como os estados vão reagir. Conversando com os trabalhadores, dialogando com a classe operária, estabelecendo políticas públicas de financiamento, Mariana, que você se referiu aí da Caixa Econômica Federal, aos mais pobres. É preciso entregar dinheiro para as pessoas comerem. Né? Tudo que você mencionou, esses números todos estão intimamente vinculados a isso aqui. Sim. Sem que haja essa relação, não vamos a lugar nenhum. Aliás, vamos a um precipício que nós não sabemos o tamanho do buraco. A gente precisa de medidas mais do que urgentes, né? Já passou da hora de alguma coisa acontecer para a gente conseguir proteger a população, os empregos e a vida de quem faz a economia girar. Ricardo, obrigada mais uma vez. Obrigada, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. 1 minutinho para suas considerações finais. Eu só quero deixar uma última mensagem, Magal, que hoje foi entregue no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais um pedido de impeachment do presidente da República, dados os inúmeros crimes de responsabilidade cometidos, assinado por mais de 300 entidades, entre associações, entidades sindicais. O Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora é um dos signatários, em que a gente aponta as razões pelas quais esse desgoverno precisa acabar para o bem da sociedade brasileira, para que a gente não mergulhe numa crise sem fim e para que a gente possa retomar um caminho de prosperidade, inclusão social e justiça social. Mariane, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção e pela hora que você me dispôs. Magal, beijo no coração, sempre bom falar com você. Nossos ouvintes, muito obrigado, continue conosco. Obrigada, Ricardo Mendonça. Obrigada, Magal, mais uma vez. Muito obrigado, Mariane. Muito obrigado, professor Ricardo, por essa deliciosa bate-papo, aula, conversa, essas coisas elucidativas que falamos. Queria só colocar mais um dado dentro dessa importante menção que você fez sobre o impeachment, o pedido de impeachment que foi feito agora de manhã, popular, algo que o Adalberto Prado, nosso grande amigo, já tinha comentado. Um abraço para você, Prado, meu irmão de luta, nosso irmão de luta, que também estavam 7 partidos juntos disso. Quero falar 4 coisas bem rápidas, 5 coisas bem rápidas. Primeiro, da Caixa Econômica Federal, nascida em 1851,
né? Teve o seu melhor ano quando fez 150 anos, no ano de 2011. Era um banco, foi feito para as classes mais desfavorecidas, por isso que foi criada a Caixa Econômica, né? E em 2011, quando fez 150 anos, foi o melhor ano. E em termos de Bolsa Família, todos os créditos Minha Casa Minha Vida, fez aquilo que alguém disse que tem que privatizar. Isso é impressionante. A Havan, do seu Luciano Hang, trazendo os empresários daqui, pessoal, sempre lembrar, né? A Havan está vendendo feijão com arroz para poder abrir as suas lojas de departamento. Luciano Hang, você que está nos escutando e nos escuta sempre, você é um canalha. Você não tem coragem de vir aqui discutir com a gente porque você é um aventureiro oportunista e só pensa em você. Além de ser ridículo, porque esse golpe é brega, além de tudo. Queria agradecer a todos os comentários, Adalberto, meu grande professor Luiz Carta Winter, que estava aqui acompanhando, Isis Passos, grandes comentários, Ingrid, várias pessoas, obrigado a todo mundo. E eu queria, por último, dizer para quem está nos escutando agora, não abandonar a rádio, porque daqui a pouco tem Ricardo Salmazo com Bárbara Kirchner no Curitibaneando, que é um baita programa, não sai daí. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, Magal. Acabando Cultura Revista, tem Curitibaneando com a Bárbara Kirchner, com o convidado de hoje, Ricardo Salmazo. Para quem se interessa por números, por tudo isso que a gente falou hoje, eu quero deixar um recadinho aqui que daqui a pouco a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe e a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, apresentam uma nova edição do seu relatório conjunto chamado Conjuntura Laboral na América Latina e o Caribe, o trabalho em tempos de pandemia, desafios entre a doença do coronavírus, que desta vez abordará os desafios representados pela pandemia para o trabalho dos países e região. A apresentação acontece hoje, 1h30 da tarde, horário do Chile, 14h30 no horário de Brasília, liderada por Alicia Barcena, secretária executiva da CEPAL, e por Vinícius Pinheiro, diretor regional da OIT para a América Latina. A coletiva será transmitido ao vivo no site eclac.webex.com. Quem se interessa, quiser acompanhar, tem dados novos a partir das 2h30 da tarde. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até lá.